Vamos revelar a verdade sobre os rituais com o sangue dos gladiadores. Na Roma antiga, os gladiadores eram mais do que lutadores na arena. Eles faziam parte de uma tradição sombria que envolvia beber o sangue de seus inimigos derrotados. Esse ritual perturbador surgiu da crença de que o sangue contém uma energia vital que traz força, coragem ou até cura para doenças como a epilepsia. Imagine um grupo de guerreiros musculosos que não apenas se treinam para a batalha, mas também participam dessas práticas horríveis. A cultura dos jogos de gladiadores estava entrelaçada com superstições e uma compreensão rígida da vida e da morte. A violência brutal na arena refletia as crenças espirituais dos gladiadores, que buscavam aproveitar a força de seus inimigos vencidos. Esse paradoxo revela um lado da sociedade romana antiga, que era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, lembrando-nos de como a violência e a fé podem estar profundamente ligadas na história da humanidade. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes da Terra, onde a temperatura ultrapassa 50 graus Celsius. Mas não é só o calor que torna este lugar especial. É também uma maravilha geológica, onde o continente africano está se dividindo lentamente. Cientistas estudam esse ambiente extremo para entender os processos que moldaram nosso planeta e outros como Marte. Nesse cenário único, minerais vibrantes e atividade vulcânica criam vistas impressionantes, quase como em outro planeta. Pesquisadores acreditam que, ao estudar a depressão de Danakil, podem encontrar pistas sobre como a vida pode sobreviver em condições extremas, tanto na Terra quanto fora dela. Portanto, quando pensamos nas possibilidades de vida em Marte, essa maravilha etíope desempenha um papel fundamental na discussão. Não é incrível como as extremidades da Terra podem nos ajudar a entender o universo? Por que as Florida Keys são chamadas de Ilha dos Ossos? Esse nome curioso surgiu quando exploradores espanhóis chegaram pela primeira vez às Florida Keys. Eles encontraram um local de sepultamento de nativos americanos em uma das ilhas do sul, e os restos esqueléticos que descobriram deram origem ao nome Caia Hueso, que em espanhol significa Ilha dos Ossos. Essa história intrigante, embora sombria, reflete a rica cultura da região. Com o tempo, Caia Hueso foi anglicizado para Key West, um nome que agora está associado a uma cultura vibrante, pôres do sol deslumbrantes e praias magníficas. Hoje, Key West é um dos destinos turísticos mais populares da Flórida, atraindo visitantes de todo o mundo. Com sua atmosfera animada, festivais famosos e beleza natural única, é difícil acreditar que essa ilha já foi um local de sepultamento. Então, da próxima vez que você estiver em Key West, lembre-se da profunda história que está por trás de sua aparência vibrante. Você vai se surpreender. Chaser, o Border Collie, estabeleceu um incrível recorde de memória entre todos os animais. Chaser consegue identificar e trazer impressionantes 1022 brinquedos pelos nomes, mostrando que algumas raças de cães, especialmente as criadas para pastoreio, têm uma inteligência excepcional. Os Border Collies são conhecidos por sua esperteza e capacidade de realizar tarefas complexas. O dono de Chaser, um psicólogo, dedicou tempo ao treinamento, demonstrando como os cães podem entender linguagem e contexto. Esse sucesso impressionante destaca não apenas as habilidades de Chaser, mas também a profunda conexão entre humanos e seus amigos de quatro patas. Imagine jogar fetch com Chaser e ver como ela traz os brinquedos quando é chamada. Não é incrível? A memória dela desafia nossas ideias tradicionais sobre a inteligência animal e abre novas conversas sobre como entendemos e treinamos nossos pets. Você sabia que existem tesouros escondidos no fundo do oceano? Estima-se que haja cerca de 3 milhões de navios afundados, muitos dos quais parecem baús de tesouro, esperando por exploradores. Esses navios afundados frequentemente contêm cargas valiosas, como moedas de ouro, joias e artefatos antigos de épocas passadas. Imagine um navio que afundou há centenas de anos, agora repousando tranquilamente no fundo, guardando segredos do passado. Esses tesouros podem valer bilhões, despertando a imaginação de aventureiros e historiadores. Nos últimos anos, tecnologias como submarinos e mapeamento sonar moderno tornaram possível a exploração mais eficaz desses destroços. A busca por essas incríveis descobertas muitas vezes resulta em histórias fascinantes da história marítima e oferece uma visão de vidas que já se foram. O que o próximo explorador das profundezas encontrará em sua jornada sob as ondas? Você já pensou sobre os músculos que estão desaparecendo nas pessoas?
O músculo palmaris longus, um pequeno tendão no seu antebraço, está gradualmente desaparecendo do corpo humano. Curiosamente, cerca de 15% das pessoas hoje em dia não têm esse músculo. Esse desaparecimento oferece uma visão fascinante sobre a evolução humana. À medida que nosso estilo de vida e as tarefas que realizamos com as mãos mudam, nossos corpos se adaptam. O palmaris longus já foi importante para agarrar e mover o punho, especialmente para nossos ancestrais, que dependiam de escalar e usar ferramentas. No entanto, com o aumento da dependência da tecnologia e a diminuição do trabalho manual, esse músculo pode estar se tornando menos necessário. Cientistas acreditam que ter ou não esse tendão provavelmente depende da genética, tornando uma característica única que varia de pessoa para pessoa. Não é apenas uma característica aleatória, é uma maneira da natureza ajustar sutilmente a anatomia humana. Então, da próxima vez que você dobrar o punho, pense em como seu corpo se adapta ao longo das gerações, moldando nosso futuro para melhor. Você sabia que o café já foi mal visto? Essa bebida popular passou por mudanças incríveis na forma como é percebida pela sociedade. Historicamente, o café nem sempre foi a bebida favorita que conhecemos hoje. Em algumas culturas, ele era associado a comportamentos rebeldes ou caóticos, o que resultou em restrições severas e até proibições. As pessoas acreditavam que o café poderia causar desordem ou distração, especialmente na Europa do século XVI, onde as cafeterias surgiam como cogumelos, tornando-se centros de debates e discussões. Com o tempo, a percepção do café começou a mudar. No século XVIII, ele se tornou mais aceitável e popular, transformando-se em um símbolo cultural apreciado por pessoas em todo o mundo. Hoje, o café é celebrado não apenas por seu sabor intenso e cafeína revigorante, mas também pelas conexões sociais que cria em cafés e lares. Essa trajetória de desconfiança a ritual cotidiano ilustra como as visões sociais podem mudar ao longo do tempo. Não é incrível como algo tão simples como uma bebida pode refletir os valores culturais em transformação? E se eu te dissesse que podemos nos encaixar? Imagine todas as 7 bilhões de pessoas na Terra reunidas em uma massa colossal, formando uma enorme bola de carne com menos de 1 quilômetro de diâmetro. Essa visualização surpreendente oferece uma perspectiva intrigante. Toda a nossa população global caberia em um espaço de cerca de 2/3 da largura de uma milha, uma área tão pequena que mal conseguiria preencher alguns estádios esportivos. Para colocar em números, se cada pessoa pesasse em média cerca de 62 quilos, nós pesaríamos juntos cerca de 434 milhões de toneladas. Quando comparado ao enorme diâmetro de 12.742 quilômetros da Terra, é impressionante perceber como nossos tamanhos individuais diminuem em relação ao planeta. Esse conceito não apenas destaca nossa presença física, mas também inspira curiosidade sobre a interconexão da humanidade. Podemos nos sentir vastos e numerosos, espalhados pelos continentes, mas, quando condensados, revelamos uma existência compartilhada, que é surpreendentemente compacta. Então, da próxima vez que você olhar para uma cidade movimentada ou um evento lotado, lembre-se dessa visualização reveladora. Nossa existência é uma mistura única de individualidade e unidade, intrigante e envolvente. Difícil de acreditar, mas o Iraque não tinha armas de destruição em massa. Em 2003, os Siq-Sawah iniciaram uma invasão ao Iraque, acreditando que o país possuía estoques de armas químicas e nucleares. Isso serviu como base para uma grande operação militar, cujo objetivo era destruir o suposto arsenal perigoso. No entanto, após buscas e investigações cuidadosas, grupos internacionais não encontraram nenhuma dessas armas. A falta de provas fez muitos questionarem a legalidade da invasão, gerando debates sobre responsabilidades e custos envolvidos. A operação se tornou um empreendimento caro, semelhante a uma busca complexa por algo que simplesmente não existia. As consequências dessa campanha militar mudaram a sociedade iraquiana e as relações internacionais, ressaltando a importância de investigações minuciosas antes de tomar decisões tão radicais. Que lições aprendemos com esse erro histórico? Você já experimentou os benefícios do abacate para o coração? Essa fruta cremosa é rica em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e a manter a saúde do coração. Ao contrário das gorduras saturadas presentes em muitos produtos de origem animal, as gorduras do abacate diminuem o risco de doenças cardiovasculares.
Além do impressionante teor de gorduras, o abacate é cheio de vitaminas, minerais e antioxidantes importantes. Ele é rico em vitamina E, essencial para a saúde da pele, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Você pode facilmente adicionar abacate às suas refeições. Passe em torradas, coloque em saladas ou misture em smoothies para um lanche saudável. Seu sabor e textura únicos fazem deles um ótimo complemento tanto para pratos salgados quanto doces. Então, da próxima vez que você estiver no mercado, considere colocar abacate no seu carrinho. Eles são não apenas deliciosos, mas também benéficos para a sua saúde. Que tal aproveitar o sabor e os benefícios a cada mordida? Muitos não sabem, mas HPPD existe. O transtorno de percepção persistente de alucinógenos, HPPD, é uma condição rara que pode surpreender as pessoas após o uso de drogas alucinatórias. Imagine ver distorções de imagem e flashes de cores ou padrões vibrantes mesmo depois que o efeito da droga passou. É como um filme que continua passando, mesmo quando o show terminou. Pessoas com HPPD podem ver rastros de objetos em movimento ou paredes que parecem estar tremendo, o que dificulta a vida cotidiana. Esse transtorno pode causar confusão e ansiedade, afetando a capacidade da pessoa de se concentrar ou realizar tarefas normais. Surpreendentemente, o HPPD pode surgir mesmo após algumas doses de substâncias como LSD ou cogumelos mágicos. A conscientização sobre o HPPD é muito importante, pois entender a possibilidade de efeitos duradouros pode ajudar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde e bem-estar. Será que esse estado misterioso pode mudar nossa percepção sobre alucinatórios? Você sabia que Júpiter dança ao redor de um centro oculto? Júpiter é um planeta gigante, o maior do nosso sistema solar, e seu tamanho enorme altera a forma como ele interage com o Sol. Em vez de simplesmente girar em torno do Sol, como a Terra faz, tanto o Sol quanto Júpiter se movem ao redor de um ponto chamado centro de gravidade. Esse centro de gravidade, conhecido como baricentro, não está no centro do Sol, mas logo acima de sua superfície. Isso significa que, embora imaginemos o Sol parado no coração do sistema solar, na verdade ele participa de uma dança cósmica com Júpiter. A atração gravitacional de Júpiter é tão forte que afeta não apenas o movimento do Sol, mas também as órbitas de outros corpos celestes próximos. Esse fato incrível destaca a complexidade do nosso sistema solar e desafia nossa compreensão de como esses grandes objetos interagem no espaço. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que o tamanho colossal de Júpiter não o torna apenas bonito, ele muda nossa visão sobre as órbitas celestes. A família Trapp é realmente a mais alta? Essa incrível família detém o título de família mais alta do mundo, com uma altura média impressionante de 2 metros e 29 centímetros. O chefe da família, Scott, mede 2 metros e 3 centímetros, enquanto sua esposa, Christina, tem 1 metro e 91 centímetros. Seus filhos também contribuem para a altura extraordinária da família. Savannah tem 2 metros e 3 centímetros. Adam mede 2 metros e 21 centímetros. E Molly tem 1 metro e 98 centímetros. Imagine as dificuldades e alegrias que eles enfrentam no dia a dia, desde se abaixar para passar pelas portas, até encontrar roupas do tamanho certo. Famílias altas são raras, e os Trapp certamente chamam a atenção onde quer que vão. Eles não apenas redefinem os encontros familiares, mas também inspiram discussões sobre genética, nutrição e como a altura pode influenciar a percepção do mundo. A experiência única deles nos lembra que a família pode ter diferentes formas e tamanhos, muitas vezes acompanhada de histórias que são maiores que a vida. Você pode se surpreender ao saber que os Beatles não foram oficialmente desfeitos até 1974. Esse momento histórico aconteceu quando John Lennon assinou o último contrato enquanto estava de férias na Disneylândia, na Flórida. Imagine o lendário Beatle cercado pela magia da Disney, encerrando uma era que mudou para sempre a música. Esse fato curioso adiciona um toque interessante à história fascinante do grupo, mostrando que até decisões importantes podem ser tomadas em lugares inesperados. Os Beatles já deixaram uma marca indelével na cultura popular, definida por suas composições inovadoras e apresentações memoráveis. No entanto, o fato de que sua separação oficial ocorreu em um parque temático traz um toque lúdico ao seu legado.
Então, da próxima vez que você pensar nos Beatles, lembre-se desse fato curioso. O que pode ser mais emblemático do que assinar documentos no lugar mais feliz da Terra? Você sabia que as aves caju de Nova Caledônia são únicas? Essas aves incríveis não voam e têm penas cinzas macias com uma crista elegante, tornando-as verdadeiros tesouros da natureza. Elas vivem em florestas densas de Nova Caledônia e desenvolveram adaptações impressionantes para sobreviver em seu ambiente. Com corpos esguios e pernas longas, elas se movem habilidosamente entre a vegetação, buscando comida nas folhas. Ao contrário de muitas aves que voam, essas trocaram suas asas por agilidade no chão, um exemplo surpreendente de evolução. Suas penas suaves se misturam ao ambiente, ajudando-as a evitar predadores enquanto se deslocam em seu lar florestal. Mas não se engane com sua aparência tranquila. As aves caju são resilientes e têm um forte senso de comunidade, viajando em pequenos grupos. Esse estilo de vida único destaca sua adaptabilidade e chama a atenção para a necessidade de proteger seu habitat, que está ameaçado. É incrível saber que uma natureza tão maravilhosa existe agora. Você sabia que seus olhos permanecem do mesmo tamanho desde o nascimento, enquanto o nariz e as orelhas nunca param de crescer? Isso é verdade. Desde a infância até a vida adulta, o nariz e as orelhas são afetados pela gravidade e por mudanças no corpo, o que pode torná-los mais proeminentes com o tempo. Esse crescimento acontece devido à cartilagem, um tecido flexível que compõe grande parte dessas partes do corpo. E com a idade, a gravidade pode causar alongamento e flacidez dessa cartilagem. Curiosamente, a pele do nosso rosto também perde elasticidade, o que afeta ainda mais as mudanças na aparência. Como resultado, muitas pessoas notam que, com a idade, suas orelhas e nariz se tornam mais destacados. Esse fato pode surpreender, especialmente porque frequentemente associamos o crescimento apenas à infância. Portanto, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de que seus olhos permaneceram os mesmos desde o nascimento, enquanto o nariz e as orelhas continuam a se desenvolver ao longo da vida. Vamos revelar a verdade sobre os rovers marcianos. Os rovers marcianos, como o Curiosity e o Perseverance, estão realizando pesquisas revolucionárias que podem mudar para sempre nossa compreensão do planeta vermelho. Esses exploradores robóticos são equipados com ferramentas modernas para analisar a geologia de Marte, ajudando os cientistas a estudar a superfície e a atmosfera do planeta. O Curiosity investiga ativamente formações rochosas e amostras de solo, enquanto o Perseverance busca sinais de vida passada, coletando amostras de materiais interessantes. Suas descobertas podem dar pistas sobre se Marte já teve condições adequadas para a vida. Enquanto esses rovers exploram a paisagem marciana, eles coletam dados que ajudarão em futuras missões, incluindo possíveis expedições com a participação de humanos. Essa pesquisa empolgante não só nos aproxima do envio de pessoas a Marte, mas também aguça nossa curiosidade sobre a vida além da Terra. Quais descobertas esses rovers farão na próxima vez? Você já parou para pensar por que adiamos tanto as coisas? Adiar tarefas é frequentemente confundido com preguiça, mas, na verdade, está mais relacionado à forma como lidamos com nossas emoções. As pessoas costumam procrastinar para evitar sentimentos como estresse, ansiedade ou até mesmo tédio. Por exemplo, quando um prazo se aproxima, em vez de começar a tarefa, você pode se pegar nas redes sociais ou assistindo a mais um episódio da sua série favorita. Esse comportamento surge do nosso desejo natural de buscar conforto e evitar desconforto. É muito mais fácil se distrair do que enfrentar uma tarefa desagradável. Curiosamente, pesquisas mostram que quem procrastina não é preguiçoso, mas sim enfrenta dificuldades em gerenciar suas emoções. Compreender isso pode nos ajudar a desenvolver melhores estratégias para lidar com nossos sentimentos, permitindo que cumpramos nossas obrigações de forma mais eficaz. Portanto, da próxima vez que você adiar algo, reserve um momento para refletir sobre o que realmente está por trás desse adiamento. Os bobos da corte realmente falavam livremente com os reis. Os bobos medievais não eram apenas entertainers, eram satiristas habilidosos, com uma capacidade única de dizer verdades desconfortáveis. Enquanto todos temiam a ira do rei, os bobos podiam usar o humor para comentar abertamente sobre as decisões reais e o comportamento da corte. Eles combinavam histórias com sarcasmo,
permitindo criticar as ações de seus governantes sem grandes consequências. Imagine um bobo em um traje colorido, malabarizando e fazendo acrobacias, enquanto aponta as falhas na administração do reino. Essa liberdade incomum os tornou importantes para o debate público, ajudando a avaliar o sentimento do povo e dando voz às queixas comuns. Em suas apresentações, eles se tornavam os olhos e ouvidos do monarca, usando o riso para chamar a atenção para problemas que precisavam de solução. Que papel fascinante eles desempenharam na formação da história. Você já se perguntou por que as bebidas americanas são tão geladas? Nos Estados Unidos, é comum ver garçons enchendo copos com uma montanha de gelo, deixando apenas um pouco da bebida por cima. Essa prática vem de tradições e preferências culturais, onde o gelo é associado ao refresco. O gelo não só resfria as bebidas, mas também dá um aspecto atraente ao copo. Curiosamente, os restaurantes costumam colocar mais gelo do que líquido para aumentar o volume da bebida servida, criando a sensação de que os clientes estão recebendo mais pelo seu dinheiro. No entanto, isso pode resultar em um sabor diluído, especialmente em bebidas como refrigerantes ou coquetéis. Seja em um quente dia de verão ou em uma fria noite de inverno, uma bebida gelada é parte essencial da cultura alimentar americana. Mas por que essa tradição se tornou tão comum? É apenas uma questão estética ou há algo mais? Uma incrível jornada de um jovem modelo em apenas 48 horas. Aos 19 anos, Fábio Lenzoni tomou uma decisão ousada e se mudou para Ushuaia, apesar da desaprovação do pai. Imagine ele saindo do avião sem apoio e em 2 dias assinando um contrato de modelo no valor de $150 mil. Essa oportunidade rápida abriu novos horizontes para Fábio, que logo começou a trabalhar com a Gap Inc. em um projeto emocionante. Seu talento rapidamente chamou a atenção de muitos, e ele se tornou um rosto familiar nas prateleiras das revistas, aparecendo na capa de até 15 publicações por dia. Sua história é um exemplo claro de como o risco pode levar a um sucesso extraordinário. A determinação de Fábio e seu crescimento acelerado no mundo da moda mostram que seguir sua paixão pode superar expectativas e criar oportunidades incríveis. O que você faria ao enfrentar uma escolha tão decisiva? Você sabia que os chapéus coco eram originalmente equipamentos de proteção? No meio do século XIX, o chapéu coco foi criado para proteger os cavaleiros de galhos baixos durante passeios no campo. Este resistente chapéu, desenvolvido pelos chapéus Edward e Thomas Bowler, foi útil para evitar que os cavaleiros levassem pancadas na cabeça durante as viagens. No entanto, com o tempo, sua função prática se transformou em uma declaração de moda. O chapéu coco se tornou parte essencial da imagem de empresários britânicos e ícones culturais, com sua coroa arredondada e aba estreita, atraindo aqueles que queriam mostrar sua sofisticação. As pessoas começaram a associar o chapéu coco ao status social, e logo ele se tornou um símbolo do cavalheiro urbano. Seu status foi até mesmo consolidado na cultura popular, frequentemente aparecendo em personagens de filmes e literatura, conferindo-lhes um toque de classe ou excentricidade. Hoje, embora não seja usado para seu propósito original, o chapéu coco continua a representar uma combinação única de história e estilo. Não é surpreendente como algo tão funcional pode se transformar em um símbolo de moda? Acredite ou não, na Itália existe um geyser. Na fonte Sorgente Vitas, água cristalina jorra da terra com grande força, criando um espetáculo natural impressionante. Não é uma fonte comum. A força da água é tanta que ela explode do solo, e essa visão vale a pena ser vista. Localizada em uma paisagem italiana pitoresca, os moradores aprenderam a respeitar essa poderosa característica natural. A água que explode no ar lembra um geyser, embora tenha uma essência única italiana. Muitas pessoas desejam ver esse fenômeno incrível, mas é importante ter cautela. A água sob alta pressão pode ser perigosa, e manter uma distância segura é fundamental para evitar respingos inesperados. A fonte Sorgente Vitas não só oferece um show fascinante, mas também destaca as incríveis forças que atuam sob a superfície da Terra. Quantos outros lugares no mundo podem se orgulhar de um fenômeno natural tão espetacular? Não é apenas uma fonte de água refrescante, é um lembrete da força bruta e da beleza da natureza. Os cogumelos psicodélicos podem ajudar a parar de fumar. Um estudo surpreendente de 2014 mostrou que 80% dos fumantes crônicos que passaram por tratamento com cogumelos psicodélicos conseguiram se livrar desse hábito. O estudo contou com 15 participantes e após apenas 3 sessões de tratamento, 12 deles pararam completamente de fumar.
Essa taxa é muito maior do que os 35% de sucesso geralmente observados com medicamentos tradicionais para parar de fumar. Mas qual é o segredo da eficácia desses cogumelos? A substância ativa, a psilocibina, ajuda a reiniciar o sistema de recompensa do cérebro e provoca reflexões profundas e introspectivas. Os participantes frequentemente relataram insights importantes durante as sessões, o que parece ter ajudado a superar a dependência. Como fumar está ligado a sérios riscos à saúde, essa abordagem inovadora com psicodélicos abre novas possibilidades para o tratamento da dependência. Será que em breve veremos uma revolução na forma como combatemos a dependência de nicotina? Os resultados já estão gerando discussões sobre como mudar nossa compreensão da saúde mental e da dependência pode transformar vidas. Descubra o mistério da cidade moribunda da Itália. Situada em um penhasco íngreme, Civita di Bagnoregio encanta os visitantes com suas vistas deslumbrantes e charme medieval. Antigamente cheia de vida, esta vila única agora é conhecida como a Cidade Moribunda, devido ao solo argiloso frágil que continua a erodir, ameaçando sua existência. Apenas 8 moradores corajosos chamam este lugar de lar, preservando seu legado entre as ruínas. O acesso é feito por uma longa ponte e Civita oferece um vislumbre do passado com suas ruas sinuosas e arquitetura histórica. Embora seu futuro seja incerto, esforços estão sendo feitos para preservar sua beleza e história. Turistas se aglomeram nesta cidade fantasma, atraídos por sua atmosfera encantadora e pela paisagem dramática ao redor. Enquanto a natureza continua a levar embora este lugar incrível, fica a pergunta: será que a preservação sistemática pode salvar Civita da extinção para sempre? Sim, é verdade. Essas aves incríveis são ótimas mergulhadoras, capazes de ficar debaixo d'água por até 20 minutos. Essa habilidade é essencial para sua sobrevivência, especialmente nas águas geladas da Antártica, onde eles caçam peixes, krill e outras delícias. Ao mergulhar, os pinguins podem alcançar profundidades de cerca de 500 metros para encontrar seu almoço. Seus corpos aerodinâmicos os ajudam a nadar rapidamente, e seus pulmões especiais permitem gerenciar o oxigênio de forma eficiente. Os pinguins usam velocidade e agilidade para escapar de predadores como focas e orcas. Quando chega a hora de voltar à superfície, eles emergem rapidamente, fazendo uma respiração profunda antes de mergulhar novamente. Então, da próxima vez que você ver um pinguim, lembre-se, eles não são apenas fofos, mas também incríveis atletas subaquáticos. Você sabia que carrapatos podem causar alergia à carne? Esse fato surpreendente está ligado às picadas de alguns tipos de carrapatos, especialmente o carrapato Lone Star. Após a picada, algumas pessoas desenvolvem alergia à carne vermelha, como carne bovina, suína e de cordeiro. Essa estranha reação imunológica acontece porque uma molécula de açúcar presente nessas carnes é muito parecida com um carboidrato encontrado na saliva do carrapato. Quando o corpo encontra esse carboidrato, pode confundi-lo com uma ameaça e desencadear uma reação alérgica. Os sintomas podem variar de urticária leve a anafilaxia grave, tornando isso um problema sério para os afetados. O mais preocupante é que essa alergia pode durar anos e, em alguns casos, pode nunca desaparecer. Imagine ter que evitar seu churrasco favorito apenas por causa de uma picada de carrapato. Estar ciente desse risco ajudará as pessoas a tomarem precauções enquanto desfrutam da natureza. Por que a bandeira da Guiné-Bissau é tão vibrante e única? A bandeira deste país da África Ocidental, adotada em 1981, se destaca por suas 12 cores brilhantes, mais do que qualquer outra bandeira nacional no mundo. Cada cor e símbolo na bandeira conta uma história sobre a diversidade cultural e a rica história do país. Com um fundo azul claro, a bandeira apresenta vários símbolos que representam as aspirações do país por unidade e progresso. As cores vibrantes simbolizam a diversidade cultural da nação, enquanto as figuras refletem o trabalho e as riquezas naturais que definem a Guiné-Bissau. Este design dinâmico e atraente serve não apenas como um símbolo nacional, mas também como um poderoso lembrete da identidade do país e dos sonhos de seu povo. Ao olhar para a bandeira, você pode sentir o espírito da Guiné-Bissau, desde suas belas paisagens até suas comunidades vibrantes. Esta bandeira única reflete o orgulho e as esperanças de seus cidadãos, destacando-se entre muitas outras bandeiras. Você já viu uma bandeira que conta uma história tão rica? E se eu disser que um erro levou à vitória?
Durante uma emocionante maratona no México em 1998, o corredor Germán Silva cometeu um erro chocante bem na chegada. Ao se aproximar da reta final, ele virou para o lado errado, adicionando 1 quilômetro extra à sua corrida. Apesar dessa reviravolta inesperada, a determinação e a habilidade de Silva brilharam quando ele voltou ao caminho certo. A multidão prendeu a respiração, assistindo ao drama se desenrolar. O que poderia ter terminado em desastre se transformou em um momento inesquecível, quando Silva não apenas se recuperou, mas também cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Seu percurso inesperado se tornou um dos destaques da maratona, lembrando a todos que o esporte pode ser imprevisível e cheio de surpresas. Essa história incrível mostra como a persistência e a rápida reação podem levar ao sucesso, mesmo diante de dificuldades inesperadas. Quem poderia imaginar que um erro poderia resultar em um triunfo tão grande? Você pode acreditar que Pringles não são batatas fritas de verdade. Em 2009, um tribunal decidiu que esses snacks populares não se encaixam na definição tradicional de batatas fritas. Embora sejam chamados assim, Pringles contém apenas cerca de 42% de batata. O restante da composição é uma mistura de trigo e outros ingredientes que lhes dá a forma e a crocância características. Essa decisão gerou debates sobre a rotulagem de produtos e o que realmente são batatas fritas. Muitas pessoas adoram Pringles por seus sabores únicos e forma uniforme, mas isso levanta questões sobre nossas expectativas em relação aos snacks. Quando você pega uma lata dessas delícias crocantes, pode se surpreender ao descobrir que não são feitas de batatas inteiras, como as batatas fritas tradicionais. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de Pringles, lembre-se de que é mais sobre uma receita criativa do que sobre a simples batata. Incrível, mas é verdade. Dakota do Sul se importa. Para resolver um sério problema de segurança nas estradas, Dakota do Sul implementou um programa único que instala placas duráveis nos locais de acidentes fatais. Essas placas contêm mensagens tocantes como "Pense" ou "Por que morrer?", que servem como um poderoso lembrete para os motoristas sobre a importância de dirigir com segurança. Cada placa homenageia a memória dos falecidos e visa prevenir futuras tragédias, fazendo com que os motoristas parem e reflitam sobre suas ações. A iniciativa se baseia na esperança de que essas mensagens simples possam mudar o comportamento nas estradas. Em um estado onde as largas estradas, abertas às vezes, levam a uma direção imprudente, essas placas são um sério apelo à atenção e cautela. Elas nos lembram das consequências antes de pegarmos o volante. Portanto, da próxima vez que você estiver dirigindo em Dakota do Sul, preste atenção a essas placas e lembre-se de sua importante mensagem.